Quero dizer que eu já fui bulinada com esse púlpito. Pela minha própria filha. Mãe, a senhora vai ficar de que tamanho ali naquele púlpito? Eu não entendi porque ela disse isso, gente. Eu acho que ficou num tamanho adequado, mas o melhor desse púlpito, que ele é grande, porque eu sou espalhada. Eu ficava com dificuldade no outro, né? Bíblia, ficava com medo de derrubar o negócio aqui, minha gente. Mas está dando tudo certo, glória a Deus. Jesus é bom. Olha só. Hoje é um dia de muita alegria. Nós temos tido a alegria de sermos agraciados com Deus, nesse dia que a gente lembra do dia do pastor. Mas hoje também é aniversário dos bravos. Né? É aniversário de Tessinho, que se quebrou aqui, porque Rambo chora. E de Joãozinho também, né? Aquelas pessoas delicadas da igreja Ebenezer. Né? Jesus escolheu dia 11 para trazer esse povo fofinho para a terra. Né? E eu realmente estou muito feliz e muito agradecida a Deus. Mas eu não vou falar de uma coisa assim tão legal. Eu estava dizendo a Vanderlei, olha, tem dia que eu vou pregar, que eu acho que eu não estou preparada. E tem dias que eu tenho certeza. Hoje é um dia que eu tenho certeza. Mas vocês me ajudem em nome de Jesus. Ora por mim, intercede aí, porque está puxado. Pergunta aí, irmão, assim para ele, pergunta. Irmão, sofrer é bom? Responde não, irmão, responde não. Não responde não. Responde não, que tu mesmo já tem a resposta da tua pergunta. Tu já sabe que não é bom. Não é verdade? Sofrimento não é uma coisa que a gente busca, né? Eu imagino que ninguém aqui busca sofrimento, né? Eu, pelo menos, sou do grupo da água de coco. Das que gostam de sombra, água de coco, rede, rodízio de carne. É, não é? A gente gosta disso, gente. A gente não gosta de sofrer. A gente não busca sofrimento, mas certamente ele bate na nossa porta. A gente querendo ou não querendo, buscando ou não buscando, a gente vai se encontrar com ele. Eu estou tirando óculos porque está uma confusão aqui, eu e ele, só Jesus na causa. E a gente não se prepara para experimentar sofrimento. Não é algo que a gente queira passar. Mas a verdade é que a gente enfrenta sofrimentos. E as causas pelas quais a gente vai enfrentar sofrimento são as mais variadas possíveis, né? A gente sofre por causa de decepções, por causa de perdas, por causa da enfermidade, por causa do pecado. O sofrimento sempre vai nos encontrar. E aí, a gente fica pensando assim, que a gente é avessa a sofrer. Meu irmão, se você tem uma dor de cabeça, se você é crente de fé e de cura, você pede logo para o irmão orar por você, né? Ora aqui, irmão, declara a cura. Aí, se o negócio resolve, tu vai tomando de pirona. Por quê? Porque tu quer se ver livre da dor. Porque tu não quer sofrer, nem eu quero. A gente, de verdade, não acha bom sofrer. Mas houve alguém que achou bom sofrer. Olha só. Abra aí tua Bíblia no Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. A Bíblia diz assim, o salmista escreve: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Senhor, nós somos de verdade os Teus vasos e o Senhor é o oleiro. E na nossa jornada, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós estaremos diante dos sofrimentos.
Senhor, a gente quer aprender com eles. Nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite como pessoas que querem ser moldadas por Ti. Mesmo passando pela dor, pela aflição, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, como pessoas que desejam glorificar Teu nome através desses momentos. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí. O salmista diz para a gente que foi bom passar pelo sofrimento. Foi bom ter sido afligido. E aí, certamente, o salmista não estava falando de que foi bom sofrer. Porque sofrimento por sofrimento não é bom. Pelo contrário, ele gera dor. Sofrimento gera dor. Mas o salmista aqui está falando do resultado que o sofrimento produziu na sua vida. E qual foi esse resultado? Ele aprendeu os estatutos. Ele aprendeu a lei de Deus. E isso produziu um bom resultado na sua vida. O sofrimento trouxe para ele aprendizado. Então, diante disso, diante dessa declaração da palavra de Deus, a gente pode pensar no sofrimento como uma pedagogia do céu. Podia dizer, eu não sou de Paulo Freire não, viu gente? Que ele tem a pedagogia do oprimido, né? Mas eu estou aqui na pedagogia do sofrimento. Existe uma pedagogia no sofrimento. Deus tem uma forma de me ensinar e de te ensinar através do sofrimento. Essa é uma aula que eu e você estamos matriculados. Meu irmão, não é cadeira eletiva, aquela que tu escolhe se quer fazer ou não. Tu estás matriculado nessa disciplina. E eu sei que não é uma aula divertida. Não é aquela aula que você ri com o professor, que acha legal, que fica esperando. Não, não é. Mas é uma aula necessária. O Senhor nos matricula nessa disciplina do sofrimento, porque ela é necessária para o meu crescimento, para o seu crescimento, para o meu amadurecimento e para o seu amadurecimento. Amém? Deus espera de nós disposição de aprender em toda e qualquer circunstância. Então, para que a gente pense mais um pouquinho a respeito dessa disciplina do sofrimento, daquilo que Deus tem para nós através disso, além dessa declaração do salmista, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Tiago 1, 2. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Até aí. Tiago está nos orientando que nós devemos considerar motivo de grande alegria passar por provações, passar por problemas, passar por aperreio, como a gente diz aqui no Nordeste. Tiago está dizendo que a gente deve ficar alegre quando a gente sofre. E aí parece que é coisa de maluco. Como assim, pastor, eu vou ficar alegre quando eu estou sofrendo? Eu quero acabar com o sofrimento. Porque a princípio, na primeira olhada, ele não causa em mim nenhum tipo de alegria. Na realidade, minha gente, quando a gente está sofrendo, a gente não quer passar. Quando a gente vê alguém sofrendo que a gente ama, a gente quer tirar aquela pessoa do sofrimento. É assim ou não é? Porque eu me sinto assim. Quando eu vejo alguém que eu amo sofrendo, eu quero tirar aquela pessoa daquela situação. Dizer, Jesus, deixa eu guardar ela aqui comigo. Porque é muito ruim ver alguém que você ama sofrer. E você quer tirar e você se sente impotente porque você não pode fazer isso. E a verdade é que quem consegue sentir grande alegria quando está sofrendo? Vamos ser sinceros, meu irmão? Quem é que consegue essa façanha? Ai, que coisa boa, eu estou sofrendo. Mas a verdade é que não é isso que a palavra do Senhor está me dizendo. Nós não estamos falando do sofrimento pelo sofrimento. Não é se alegrar porque está doendo. Que coisa boa é sentir dor.
Não é isso que Tiago está nos falando. Porque o sofrimento por si só, ele não é capaz de gerar alegria, né? A gente não tem prazer em sofrer e nem Deus tem prazer no nosso sofrimento. Deus não é um Deus, sabe, masoquista, terrorista, que tem prazer em ver seus filhos sofrerem. Muito pelo contrário, a Bíblia me diz que Ele é galardoador. E o que é isso? Ele gosta de dar presente. Ele gosta de te ver feliz. Então, o prazer não é no sofrimento em si. Porque, como eu já disse, o sofrimento provoca dor. Mas, na verdade, a gente precisa entender que o sofrimento acontece na nossa vida e ele quer gerar um resultado. Agora, se pergunta, por que a gente sofre? Existem várias causas que podem gerar sofrimento na minha vida e na sua vida. Eu queria listar para vocês aqui 3 delas, talvez as mais importantes, as que provavelmente causam mais sofrimento na minha vida e na sua. A primeira delas é o pecado. O pecado talvez seja o principal motivo de sofrimento da vida do ser humano. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que alegria há na morte. Não há como estar feliz diante da morte. Não há como sentir alegria diante da morte. Não há como não sofrer diante da morte. Então, a Bíblia me diz que o pecado gera morte. Então, talvez eu e você, hoje, estejamos colhendo situações de sofrimento na nossa vida por questão do pecado. Porque um dia a gente resolveu se rebelar contra a vontade santa de Deus. E resolveu fazer escolhas por nós mesmos. E isso gerou consequências na minha vida e na sua vida. E isso está trazendo atualmente para a minha vida e para a sua vida sofrimento. Então, o pecado certamente é o principal motivo de sofrimento na vida do ser humano. É aquele que tem o maior peso para gerar e causar sofrimento. Nós sofremos por consequência do nosso pecado. Muitos de nós estamos culpando Deus por questões de sofrimento na nossa vida. Estou sofrendo porque Deus não se lembrou de mim, porque Deus quis. Não. Eu muitas vezes estou sofrendo por consequência das minhas más escolhas, por consequência do meu pecado, da minha rebelião contra Deus. E isso me leva a sofrer. Mas a outra causa de sofrimento na minha vida e na sua é provação. E é justamente o texto que a gente leu de Tiago, capítulo 1, versículo 12, nos diz que nós deveríamos considerar motivo de grande alegria o fato de nós sermos provados. Sabe, meus irmãos, a verdade é que Deus prova seus filhos. Ele declara isso na sua palavra, que nós vamos passar por provas, por provações. E é literalmente para que sejamos aprovados. Deus deseja que nós sejamos obreiros aprovados. Isso é o que a sua palavra nos diz no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Então, Deus deseja que eu e você sejamos esses obreiros aprovados. Mas, meu irmão, fazer prova é coisa boa? Ó, eu desci ainda agora, que a gente foi cantar parabéns para João ali no Ministério Infantil. E aí uma das crianças disseram assim, amanhã é meu aniversário. Mas eu estou muito... Não, mas vai ser péssimo. Eu não entendi porque amanhã meu aniversário vai ser péssimo. É porque eu vou estar na escola. Eu disse, nossa, e vai ter prova. Eu entendi o peso, né? Ninguém merece, né, comemorar o aniversário fazendo prova na escola, né? Então, não é bom, gente, né? João está nessa peleja também, é semana de prova para João, para Júlia, e gera um estresse na gente, gera um nível de sofrimento.
E a verdade é que muitos de nós estamos sendo provados, e as provas, às vezes, nós estamos como que passando por uma prensa. Sabe azeite prensado? Lembra Jesus no Getsemane? Jesus não estava colhendo o resultado do seu pecado, ele estava sendo prensado. Passando pela prensa de Jeová. E aí, o sofrimento era tamanho que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele suou gotas de sangue. Então, meu irmão e minha irmã, o nosso Pai, vai nos provar. Mas por quê? Porque aí ele acha bonitinho o Albânia sofrer. Ele acha bonitinho Vanderlei se aperrear. Não, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas a verdade é que todos nós, como seus filhos, vamos ser provados. Por quê? Porque ele deseja que a gente fique mais parecido com o primogênito. Que a gente se torne a cada dia mais semelhante a Jesus. Então, para que a gente se torne mais semelhante a Jesus, nós vamos ter que passar pela prova. E essa prova vai gerar em mim e em você um certo nível de angústia. Para alguns, umas bem maiores, né? Tem gente que posta aquele meme que diz assim que Deus escolhe os seus melhores soldados, né? Para as maiores lutas, e o pessoal bota lá, acho que Deus está me confundindo com o Rambo. A verdade é que tem uns que estão num nível de prova, que eu fico escutando assim, oh, Jesus, será que se fosse comigo eu ia aguentar? Né? Às vezes, meus irmãos, se vocês já tiveram essa oportunidade de conversar ou de ouvir testemunhos dos seus irmãos na fé, né? Esses dias Vanderlei colocou lá no grupo de supervisores um pastor um missionário que tinha sido sequestrado, e ele foi morto por causa do nome de Cristo. E essa já é outra parte. E aí a esposa estava ali falando. Ele morreu, mas ele cumpriu o bom combate, ele completou a carreira. E ela falava tão cheia de paz. E eu dizia, Jesus, será que fosse comigo eu ia estar desse jeito? Né? Então, essa irmã tem sido provada e certamente tem sido aprovada na prova que ela tem passado. Então, a prova vai gerar em mim e você sofrimento, meu irmão. E a verdade é que a gente não deve se surpreender com o sofrimento. Porque muitos de nós, a gente fica muito surpreso quando está sendo prensado. Quando está sendo provado. E a terceira causa que eu queria compartilhar com você, que pode gerar sofrimento na sua vida e na minha, é a perseguição. Né? É justamente esse exemplo que eu falei do missionário. Ele foi sequestrado e ele foi morto por causa do Evangelho de Cristo. Então, por causa do Evangelho de Cristo, muitos dos nossos irmãos têm sido perseguidos. E a perseguição, ela gera sofrimento. A Bíblia diz assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a Bíblia está garantindo que se você e eu desejamos ter uma vida piedosa, certamente você vai ser perseguido. Está entendendo, meu irmão? É uma certeza que você tem. Olha, se tu quer ser crente rochedo, não é crente meia boca, não. Não é crente daqueles que Clefson disse, não sou eu não, que aperrei o pastor não. Não é desses crentes não. Agora, se tu quer ser aquele crente, sabe, que Jesus assim, ó meu filho, olha ele. Tá vendo? Viste meu servo Jó? Lembra que Deus falou isso de Jó? E Satanás disse assim, é fácil. Né? E ali o Senhor deu, né, uma oportunidade de Satanás tocar ali e causar toda aquela confusão que você já sabe na vida do Jó. Então, se você de verdade tem uma vida piedosa em Deus, a Bíblia está te dando uma certeza, meu irmão. Se você tem dúvidas de algumas coisas no Evangelho, dessa você não precisa ter. Se você tem uma vida piedosa, certamente você sofrerá perseguições. Então, isso vai te gerar sofrimento. Porque é bom ser perseguido, meu irmão. Ah, meu irmão, eu sofri uma perseguição desse tamanho. Eu não posso nem dizer que é perseguição diante daquilo que os meus irmãos na fé da igreja perseguida passam. Porque eles pagam com a própria vida. E eu fiquei incomodada. Porque falaram mal de mim, porque falaram mal do meu marido, porque saíram de porta em porta. Enfim,
Isso é um nível de perseguição tão pequenininha, mas gerou em mim uma angústia e um sofrimento. Não é bom ser perseguido. Não é bom ter esse tipo de atitude contrária à nossa fé. A gente quer viver uma fé livre. A gente quer ter a liberdade de proclamar aquilo que a gente crê, né? Adorar em liberdade. Mas a verdade é que em muitas circunstâncias nós seremos perseguidos. E perseguidos por causa da nossa fé. Então, o pecado, as provas e as perseguições vão gerar sofrimento na minha vida e na sua. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ficar pensando assim, é verdade, eu pequei, e tudo que eu estou passando agora é minha culpa. Eu cheguei a essa conclusão, eu estava até culpando Deus. Mas eu estou consciente de que a culpa é minha. Meu irmão, se você está sofrendo por causa do pecado, como consequência de uma escolha errada, como consequência de sua rebelião contra Deus, eu quero te dizer, há perdão para você. O Senhor é aquele que te perdoa. É aquele que oferece gratuitamente seu perdão. Há perdão para você. Se você está sendo provado, se você está sendo peneirado, se você está passando pela prova, vai dando glória a Deus, irmão. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Mas a verdade é que se você está passando pela prova, há crescimento para você. Sabe por quê? Porque a gente passa pela prova para ser aprovado. Tá certo? Pega essa chave aí, em nome de Jesus. Porque esses crentes que passam pela mesma prova, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, parece aqueles alunos ruins, que repetem uma vez, 2 anos, 3 anos, eu estou em recuperação, e no seu... Pela fé, irmão, em nome de Jesus. Ajude a igreja. Ajude o Senhor a lhe ajudar. Porque a gente vai ser provado sempre, mas é prova nova, irmã. A mesma prova ninguém aguenta, não. Porque tem irmão que está na mesma prova há 10 anos, Magal. Quem é que aguenta isso? Nem os anjos não estão dizendo, Jeová, que aluno ruim, né? Então vamos ser aprovados para adquirir novas etapas de provas. E se por acaso, meu irmão, você enfrenta na sua vida a perseguição por causa da sua fé, por causa do Evangelho de Cristo, a Bíblia também garante, grande é o vosso galardão nos céus. Há galardão para você. Então, seja por pecado, seja por prova, seja por perseguição, que você enfrenta sofrimento, a verdade é que toda essa circunstância tem um propósito. Deus não nos permite passar pelo sofrimento simplesmente por passar. Há um porquê de estarmos passando por esse sofrimento. Ele sempre será pedagógico na minha vida e na sua. O sofrimento, ele inaugura o processo na minha vida. E o processo na minha vida, ele vai apontar para o propósito. Você tem que entender que quando você se percebe no momento de sofrimento, você tem que logo se perguntar: por que eu estou aqui? O que é que me levou a estar aqui? Foi pecado? Se arrependa. Peça perdão ao Senhor. A misericórdia e graça para você. Não, eu estou sendo provado. Eu não estou em pecado. Mas Deus está me provando. Ele quer me ver crescer. Então eu vou cooperar com Deus. Eu não vou murmurar. Mas eu vou me comportar como alguém que deseja ser aprovado. Ah, eu estou sofrendo por causa da minha fé em Cristo. Eu estou sendo perseguido. Então eu vou perseverar na minha fé. Porque a palavra do meu Pai me garante que há galardão para mim. Então, quando você se encontra no sofrimento, identifique qual é o motivo que lhe levou ali. Por que eu estou aqui? Por que o sofrimento se estabeleceu na minha vida? Identificou o motivo, meu irmão? Há um processo que você vai enfrentar durante o período do sofrimento. E eu queria conversar com você a respeito desse processo. Agora você vai para lá, para o texto de 1 de Pedro, capítulo 5.
versículo 10. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Veja o que é que a Bíblia diz para a gente. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Aqui nós estamos vendo o apóstolo Pedro nos ensinando o resultado que o nosso Deus deseja que o sofrimento produza na minha vida e na sua vida. O apóstolo Pedro aqui está escrevendo a um conjunto de igrejas que estavam sofrendo perseguição. Se você ler essa carta, você vai ver que no início ele faz a saudação a um grupo de igrejas. E essas igrejas, meus irmãos, elas estavam sendo perseguidas por causa da sua fé em Jesus. Muitos desses irmãos estavam sendo presos por causa do nome de Cristo. E eles eram confrontados, às vezes torturados, a negar, para que eles negassem a sua fé em Jesus. Então, toda essa carta vai falar de como é que se comporta um crente em meio ao sofrimento gerado pela perseguição. Mas a gente pode aplicar essa receita aqui que Pedro apresenta, não somente pelo sofrimento gerado pela perseguição, mas pelo sofrimento em si. Aquilo que Deus espera de mim e de você. Como é que a gente se comporta diante do sofrimento? Como é que Deus espera que um crente daqueles que é bom reaja quando passa pelo sofrimento? Mas eu queria que você prestasse atenção. O apóstolo Pedro começa esse versículo dizendo assim, olha: e o Deus de toda graça. E isso para mim e para você é um tesouro. O Deus de toda graça. Meus irmãos, Pedro está declarando para mim e para você que em Deus reside toda a graça. Deus, Ele é o autor, Ele é o doador de toda a graça. Ou seja, quando eu e você, quando nós passamos por sofrimentos, há uma graça disponível. Pedro está dizendo, o Deus de toda graça. Você não está diante de um Deus que é insensível ao sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é um Deus que se compadece de nós. Então, Ele é o Deus de toda graça. Ele é aquele que, enquanto nós passamos por sofrimentos, Ele derrama da sua graça. Ele derrama do seu favor sobre nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se não tivesse graça na nossa vida, a gente já tinha sido fulminado, já tinha sido consumido. A gente não suportaria a consequência, por exemplo, dos nossos pecados. É verdade que isso tem a ver com a misericórdia de Deus. Mas a graça também é a salvação que me foi oferecida em Cristo. Porque nem eu nem você merecíamos isso. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua graça, nos ofertou esse tão grande benefício. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus de toda graça. Meu irmão, quando você passar pelo sofrimento, você aí não levanta a mão não, que eu sei que vai ser muita gente levantando a mão. Eu sei que está sofrendo. Quando você começar a ter aqueles pensamentos, ai, que ninguém está me vendo, que ninguém me percebe, que ninguém sabe o que eu estou passando, é mentira do diabo. Porque o Deus de toda graça te vê. Ele é o doador de toda graça. E Ele se compadece de você.
no seu sofrimento. Deus está contigo. Você não está sozinho. O Deus de toda graça está junto a você enquanto você sofre. Há uma graça disponível para mim e para você. Mas Pedro continua afirmando aí nesse versículo. Ele diz assim, olha, e o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Olha só, ele está dizendo assim, olha, esse Deus, que é o doador de toda graça, Ele mesmo nos chamou em Cristo, não somente para contemplarmos a sua glória, mas para sermos participantes dela. Você entende o que é isso? Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, preste atenção, meu filho. Eu sou o Deus que te dá graça. E além disso, eu estou garantindo para você que há uma glória reservada. Há uma glória preparada. E não é somente para você vislumbrar. Porque eu acho que só contemplar já é grande demais. Meu irmão, eu não sei se você já começou a ter lampejos do céu alguma vez na sua vida. Meu irmão, comece a pensar no céu, um pouquinho. Olha, sua mente vai dar um nó. Vai chegar uma hora que você não consegue mais pensar. Por quê? Porque não cabe. Não cabe no seu juízo, nem no meu. Uma coisa que é infinita e que é tão grande que a gente não consegue mensurar. E você imaginar a glória, sabe? Chegar a imaginar a sala do trono, estar diante dele, da glória dele, de tudo que ele é. Mas Deus está me dizendo e te dizendo que não é somente esta contemplação, que já é grande demais, mas vai dizer, meu filho, minha filha, você vai ser participante desta glória. Você vai participar de tudo isso que é tão glorioso, que é tão glorioso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o meu Senhor e o teu Senhor Jesus Cristo, Ele foi o primogênito dos mortos. Em Cristo se inaugurou um novo corpo. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele não ressuscitou como Lázaro não, gente. Você está entendendo? Lázaro, ele ressuscitou, e como os outros que foram ressuscitados, com esse corpo mortal que nós temos, sujeitos a enfermidades e a doenças. Mas quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou com um tipo de corpo que não existe ainda aqui. Ele ressuscitou com glorificado, sabe? Um corpo incorruptível. Um corpo que não passa por nenhum tipo de ação deste mundo que degenera essa carne que é mortal. E a Bíblia diz que Ele foi o primogênito, o primeiro. Mas Ele não vai ser o único, não. A verdade é que quando aquele grande e glorioso dia chegar, em que nós estaremos diante dEle, a Bíblia diz que nós teremos novos corpos. E esse corpo vai ser glorificado. Ah, meu irmão, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais problema, diabetes, hipertensão, dor de cabeça. Esse aperreio todinho que a gente tem aqui nessa terra, não tem mais nesse corpo. Não tem mais calvície não, pastor. Também não sei se esse corpo novo tem cabelo, né? Mas eu sei que não tem defeito. Não tem. É um corpo glorificado. Isso nos torna participantes daquilo que Ele é. Da sua glória. Você está entendendo? Ei, você vai ver Ele como Ele nos vê. Isso é glorioso demais. Meu irmão, quando você está aqui na presença, diz assim se não é. Você está na presença de Deus e você é tocado pela glória dEle aqui no culto. Um pedacinho só. Tu já fica desmantelado. É verdade ou não é? Tem gente que não sabe se grita, se chora, se cai no chão. Não sabe nem o que faz da vida. Tem gente que fica quietinho ali, porque... né, eu vou morrer. A impressão que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas de verdade, o nosso corpo aqui, esse corpo, não aguenta a glória dele. Mas nós
teremos um novo corpo, uma nova mente. Sim, e nós seremos participantes da sua glória. É isso que o texto está nos dizendo. Olha, esse Deus, doador da graça, Ele nos chamou em Cristo para a sua eterna glória. Ah, meu irmão, mas para tu chegar a tudo isso, a toda essa glória, ao corpo glorificado, a aperreio zero, o sofrimento vem antes. O sofrimento precede a glória. E isso não é uma coisa boa de ouvir, mas é necessária de passar. Você vai ter que passar por isso. Mas veja, o que é que a Bíblia continua me dizendo? Depois de haverdes padecido um pouco. Isso é extraordinário. Porque quando a gente está sofrendo, parece que o meu sofrimento é o maior do mundo. É verdade ou não é? Ou só eu penso assim, Magal? Oh, Jesus. É muito aperreio, é muita... É melhor nem contar, porque senão você chora comigo. Não tem jeito de dizer assim. Né? Porque é muita aperreio, é muita coisa, é muita prova, é muita tribulação. E a gente tem a ideia de que é muito grande. Mas o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você que depois da gente ter padecido um pouco, e essa expressão aqui, um pouco, tanto tem a ver com o tamanho do sofrimento, ele está dizendo que é pouco, quanto tem a ver com o tempo que o sofrimento dura. Ah, pastora, mas o meu faz muito tempo que eu estou sofrendo. Você não sabe nada não. Oxi, é muitos anos, minha filha. Vai lá viver minha vida. Não, irmão, deixa eu viver a minha, que já está de bom tamanho o negócio lá em casa. Então, preste atenção. Por que Pedro está falando que é pouco? Qual é o padrão de comparação? Você já pensou nisso? Qual é o padrão de comparação? É com a vida da pastora Albânia? Não, não é com a minha vida. Não é com a vida do irmão do lado. O padrão de comparação de Pedro é com essa glória que está reservada. O padrão de comparação de Pedro é com a eternidade. Quando ele está dizendo assim, ó, depois de haverdes sofrido um pouco, ele está dizendo o seguinte, meu irmão, qualquer sofrimento que eu e você possamos enfrentar nessa vida, ele pode parecer tão grande, ele pode te parecer tão demorado, mas a verdade é que quando você compara ele, a eternidade é pouco. A Bíblia nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Meus irmãos, a gente não tem como comparar nada do que a gente possa enfrentar aqui, a glória que nos está reservada. É muito grande. É muito grande aquilo que está reservado para mim e para você. Não olhe a tua vida na perspectiva da terra, olhe a tua vida na perspectiva do céu. O Senhor plantou a eternidade no seu coração, é para você andar olhando com essa perspectiva. É com a perspectiva da eternidade. E quando você olha para o seu sofrimento na perspectiva da eternidade, você consegue entender o que Pedro está dizendo aqui. Um pouco. Depois de haverdes padecido um pouco. Olha, e essa expressão depois, talvez dê para mim, para você, a ideia de que Deus está dizendo assim, tá certo, vamos ver, sofreu, ainda falta mais um pouquinho. Eita, aperta mais. Mais um pouquinho. Sim. Mais um ai. Eita, pronto, acabou, agora. Não é assim. Deus não fica olhando, esperando que o sofrimento acabe para poder vir em nosso socorro e produzir algo em nós. Não, na realidade, esse depois, ele quer dizer para mim que enquanto o sofrimento acontece na minha vida e na sua, Deus está gerando algo em mim e você. Deus está produzindo algo no meu coração e no seu. Este depois é um processo que eu e você estamos passando para alcançarmos o propósito que Deus tem para a minha vida e para
sua vida. Então, o que é que Deus vai fazer em nós? O que é que esse depois significa? O que é que Ele tem para nós? Como eu falei para você, essa carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita nessa circunstância, para esses cristãos que estavam sofrendo por causa da perseguição. E Pedro nos diz lá, ainda no capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 5, o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo que eu e você, nós somos como que pedras vivas. E nós somos utilizados para a construção de uma casa espiritual. Nós somos a construção da igreja de Jesus. Todos nós juntos construímos essa casa que Deus habita. E Ele está dizendo que nós não somente somos casa espiritual, mas também somos sacerdócio santo. Então, o sofrimento vai gerar na sua vida e na minha vida um aperfeiçoamento para que eu e você possamos ser essas pedras que constroem essa casa na qual Deus pode habitar, essa casa na qual Deus pode descansar. Deus quer ter em mim e em você um lugar de habitação, mas Ele precisa nos preparar, e o sofrimento é a ferramenta que Ele escolheu para que a gente se torne adequado, para nos tornarmos essas pedras para a construção dessa casa. E o texto me diz assim, esse texto que a gente leu de 1 de Pedro 5,10, que primeiro, depois da gente haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Então, a primeira atitude de Deus em relação a nós no processo de sofrimento é que Ele nos aperfeiçoa. Agora eu quero que você pense comigo nessa ideia de sermos pedras vivas, de sermos usados para a construção de um edifício, de uma casa. Então, essa expressão de Ele nos aperfeiçoará, ela me diz que Ele nos fará perfeitos. Como assim? Ele vai nos colocar em conjunto como as madeiras de um edifício. Ele vai nos juntar, sabe? Ele vai trazer unidade, vai juntando as pedrinhas, porque o sofrimento aproxima as pessoas. E aí, o sofrimento nos habilita a sermos usados como pedras para esta casa, para esta construção. A segunda atitude de Deus em relação a nós, nesse processo de sofrimento, é que Ele nos confirmará. Primeiro, Ele nos aperfeiçoa. Ele nos torna perfeitos, pedras que podem ser usadas. Eu posso separar essas pedras aqui para construir a casa. Agora, Ele nos confirma. E o que é que quer dizer isso? Ele nos fará firmes. Firmes em todas as partes. Sabe, essa é uma expressão que sempre me chamou a atenção. E era uma coisa que eu admirava muito no meu pastor. E que hoje foi dita a meu respeito e a respeito do meu marido. Era a integridade. Eu dizia isso para ele e para a esposa dele. Que era uma coisa que sempre me saltava aos olhos, na vida dos dois. Era a integridade. Então, é ser firme em todas as partes. Sabe? É ser um em todas as partes. É como diz o nosso pastor Paulo, é não ter cachador moral. E aqui, o Senhor está me dizendo que Ele vai nos adaptar, de maneira que, eu sendo firme em todas as partes, eu possa também estar ao lado do outro, para que ele também seja firme em todas as partes. A minha vida provoca firmeza na vida do meu irmão também, ou seja, eu vou servir de apoio ao meu irmão.
É como a Bíblia diz, que aqueles que estão fortes devem suportar aqueles que estão mais fracos na fé. Então, quando eu sou firme em todas as partes, na construção do edifício, eu trago aquele que está mais fraco e torno ele firme também. Eu dou liga na vida dele, para que ele se torne firme e unido comigo se torne esse edifício, essa casa. Então, o sofrimento, meu irmão, vai te habilitar, vai me habilitar a apoiar ao outro. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, que a consolação que eu recebo é a consolação que eu dou. Então, se eu já fui experimentada em uma dor, eu me torno habilitada a consolar outros naquela mesma dor. É isso que o texto de Coríntios me diz. Então, o sofrimento gera em você e em mim a capacidade de se compadecer do outro que está mais fraco e de consolar o outro, de trazer ele para perto. E ele que não está tão firme, se tornar em todas as partes firme. O Senhor vai te confirmar no sofrimento, amém? E Ele também, Ele vai, além de te confirmar, deixa eu ver aqui o próximo verbo que o texto nos diz, fortificará. Ele vai te fortificar. Ou seja, essa expressão lá no original significa que Deus vai nos calibrar e nos amarrar em todas as partes, para que não haja perigo de entortar, rachar ou cair. É um prédio que tem amarração. Você entende? Vocês que entendem de construção, porque eu só entendo de achar bonito. Mas o pessoal levanta as vigas, né, pastor? Para ter amarração, porque se você construir uma parede bem grande, sem colocar lá, né, as vigas, a parede vai cair, né? Assim é a verdade? Então você precisa de amarração naquele prédio. E o Senhor está dizendo que Ele vai estabelecer essas vigas na minha vida e na sua através do sofrimento, para que a sua parede não rache, para que a sua parede não caia, para que esse edifício seja bem firme. Então, o sofrimento te torna mais forte, meu irmão. O sofrimento produz em você essa amarração, você se torna mais ligado ao Senhor. Você se torna mais junto dele. E mais junto do seu irmão também. Então, isso vai produzir na minha vida e na sua vida mais dependência de Deus. O sofrimento vai fazer com que eu e você, que a gente entenda que a gente não pode fazer nada só. Que deu errado quando a gente fez sozinho da outra vez. Eu, Senhor, como a gente cantou aqui no início do culto, eu preciso de Ti. Eu não posso andar pelas minhas próprias decisões. Dá errado. Eu preciso estar amarrado, ligado, atado a Ti. Como um edifício que tem essa amarração. E a última característica, a última atitude que Deus traz para nós com o sofrimento é que Ele nos fortalecerá. E a Bíblia quer dizer para a gente, com essa expressão, exatamente o seguinte, que Ele fará com que tudo descanse tão uniformemente e firmemente sobre o melhor e mais seguro fundamento. Presta atenção comigo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, certamente já tiveram oportunidade de ver aquelas histórias de prédios que, depois de algum tempo de construídos, aí tem aquele processo de acomodação, que chama na engenharia de recalque, que o prédio é meio que incha, né? Sai do lugar da fundamentação. Por quê? Porque ela não foi feita de maneira correta. E aquele prédio acaba que cai, né? Ou se ele não cai, ele vai ter que ser demolido, porque ele é um risco para quem mora nele. E o Senhor está me dizendo aqui que o sofrimento vai produzir na minha vida essa fundamentação. A minha vida vai estar descansando na rocha que é Cristo. Sabe, eu tenho certeza que este prédio não vai ser abalado. Eu tenho certeza que vai vir a chuva, que vão vir os fortes ventos, que vai soprar contra essa casa, mas ela vai permanecer
de pé. Por quê? Porque ela está firmemente fundamentada em Cristo. Cristo está dizendo: com o sofrimento eu te fortaleço em mim mesmo. Com o sofrimento eu faço com que você esteja cada vez mais enraizado em mim. Sabe, esse é o resultado que o meu Senhor espera de mim e de você. Por quê? Porque a Bíblia me diz que o meu Senhor Jesus, que o teu Senhor Jesus, ele foi um homem experimentado em dores. Jesus sabe o que é sofrer, meu irmão. E como é que ele se comportou no sofrimento? A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência através da dor, do sofrimento. O texto de Hebreus nos diz isso. Jesus foi alguém que foi experimentado pelo próprio sofrimento. Jesus cumpriu e foi aprovado na prova. E ele espera que eu e você tenhamos ele como exemplo de alguém que soube passar pelo sofrimento. Sabe, muitos de nós aqui temos amargado um tempo maior, que é pouco, mas é maior do que deveria ser de sofrimento. Porque a gente não se comporta da maneira que Deus espera. A gente teima em ter um comportamento rebelde, longe de Deus. A gente teima em fazer pela nossa própria força e esse prédio vai cair. Porque somente fica de pé, o nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: a casa que é fundamentada na rocha. Sabe? O nosso Senhor Jesus deseja que nós sejamos completos nele, inteiramente firmados nele, apoiados nele. Por quê? Porque ele foi experimentado em provações e dificuldades. Nós desejamos ter Jesus como a nossa fundamentação dessa casa que é uma casa espiritual, a ponto de sermos fortalecidos para vencermos os nossos inimigos. E eu quero te dizer, o teu inimigo não são pessoas. A Bíblia te diz isso. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Você não está lutando contra pessoas. Você está lutando contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade. A tua luta está estabelecida contra o mundo espiritual, contra as hostes infernais. É contra eles que você luta. Mas o Senhor está garantindo a mim e a você que quando nós passamos pelo sofrimento da maneira que Ele espera, Ele nos fortifica e nos faz vencer os nossos inimigos. A Bíblia me diz no Salmo 23 que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola. E ele faz o quê? Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo: você vai vencer. Você vai vencer os sofrimentos e os seus inimigos quando você tem a sua vida fundamentada nessa verdade. Na verdade de que eu sou o Deus de toda graça. Na verdade de que, ainda que você esteja passando por um pouco de sofrimento, há uma glória reservada para você. Meu irmão, a sua tribulação, a Bíblia diz o seguinte: ela é leve e momentânea. Ela não vai te esmagar. E ela não vai durar para sempre. Há um peso de glória muito excelente reservado para você. Se comporte como seu Pai espera. Ele espera ser glorificado na sua vida e na minha vida quando nós estamos sofrendo. Queria que você ficasse de pé. Esses dias eu estava dizendo para minha amiga Luciana, ela está passando pelo sofrimento. Ela está enfrentando um câncer, a quimioterapia. E no primeiro dia da quimioterapia, eu disse assim para ela de manhã: ei, hoje você se levantou para mostrar
como é que se comporta uma filha de Deus em meio à dor e ao sofrimento. Sabe, o Senhor está nos dando essa oportunidade. Meus irmãos, todas as vezes que você estiver sofrendo, pergunte ao seu pai como é que se comporta o seu filho nesse sofrimento. Porque o desejo de Deus é que o nome dele seja glorificado através da minha vida e na sua. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas ele deseja ser glorificado através dele. Que a gente possa dar glória a Jesus através das nossas dores e das nossas aflições.